Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da projeção do jogo contra o Botafogo, mas de olho no Flamengo. É uma missão Libertadores nesses próximos dias. O Cássio já é o maior da história? E outra polêmica envolvendo o Roger Guedes, mas dessa vez a culpa não é dele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos projetar esse jogo contra o Botafogo, que vale pelo Campeonato Brasileiro, mas é claro que o Vitor Pereira está pensando na terça-feira. O jogo contra o Flamengo pela Libertadores da América, quartas de final. Meu Deus do céu, esses próximos dias serão de muitas emoções, fortíssimas emoções. O bom time do Flamengo que cresceu nas mãos do Dorival Júnior e o Corinthians que vem de uma pancada, esse 2-0 para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Aliás, uma pancada que trouxe reflexos complicados. Porque o que eu vi de gente fazendo terra arrasada de quarta-feira à noite pra cá foi um negócio impressionante. Eu já disse pra vocês que eu não sou sommelier de torcedor. Eu não vou aqui ficar julgando o comportamento do torcedor. O torcedor tem todo o direito de estar bravo com o time, de estar empolgado com o time, e eu acho isso bacana. Eu só repercuto aqui, inclusive, muito do termômetro que eu tenho de vocês, mas também dou a minha visão, né? Um pouco mais distanciada da coisa. Cara, a gente não pode achar que tá tudo errado, né? Depois dessa derrota, que realmente foi uma atuação muito ruim, coletiva, individual, algumas peças não funcionaram. Mas assim, vamos analisar o todo, gente. E talvez esse jogo tenha trazido lições importantes. E aí, por isso, esse jogo contra o Botafogo, por mais que o Vitor Pereira esteja pensando no Flamengo, talvez seja importante um bom jogo, uma boa vitória para dar uma acalmada no ambiente, né? Inclusive em relação à torcida, que eu sei que vai apoiar, que eu sei que vai acreditar contra o Flamengo, mas sei lá, eu vi muito negativismo assim depois dessa derrota. E foi um jogo atípico, foi um jogo não, mas o Corinthians já conseguiu boas coisas nessa temporada, o próprio Vitor fez boas coisas, a gente tem bons valores, tem gente que tá chegando, gente. O Balbuena recém chegou, o Fausto Vera também. Então, assim, tem coisa... O Yuri Alberto tá no seu terceiro jogo, eu já vi gente dizendo que ele não vale tudo que não vale, que saudade do Mantuan, que realmente estava bem no time, mas calma, o Yuri tem 1 ano de contrato, tem muita coisa para acontecer ainda, foram só 3 jogos do Yuri Alberto, 2 fora de casa, em que no primeiro todo mundo se empolgou e de repente ele não serve mais. Então, assim, de novo, sem julgar o comportamento do torcedor, tô aqui dizendo que realmente a gente precisa ter calma em alguns aspectos. E aí tem uma situação que está envolvendo o Roger Guedes que não é culpa dele, essa polêmica, essa repercussão negativa, na minha opinião. E eu de verdade não consigo entender tantas críticas ao Roger. Eu sei que tem uma questão envolvendo o primeiro gol do Atlético Goianiense, que ele tinha que estar cobrindo o corredor e tudo mais, que ele foi frágil na marcação, como todo o time, tá? O time todo foi frágil na marcação. E eu acho muito injusto você responsabilizar um jogador, ainda mais um atacante, por conta de um gol que toda a equipe sofreu. Em que o cara o Marlon Silva teve liberdade para fazer o lançamento, o Dudu teve liberdade para cruzar e o Jorginho teve liberdade para concluir. E o Roger Guedes, que em vários momentos eu critiquei aqui, por ser realmente um cara mais individualista, por nas entrevistas ficar de biquinho, dizendo que queria jogar numa função e tudo mais... Pô, depois daquela polêmica toda, que o próprio Vitor Pereira falou em coletiva, depois conversou com ele, o cara baixou a cabeça e trabalhou, gente. E trabalhou. E assim, não é uma questão apenas de comprometimento. Ele tem jogado bola, ele tem corrido, ele tem se envolvido. Pelo menos é o que eu vejo. Eu vejo um cara se esforçando. E eu acho que, pra mim, isso é o primordial. Às vezes o cara não consegue, mas se ele tá tentando... Pô, eu acho que é meio caminho andado, sabe? E aí o Vitor Pereira acho que não colabora, não contribui, quando ele chega no terceiro jogo de Yuri Alberto e Roger Guedes e diz que os dois não podem jogar juntos. Acho, na minha avaliação, que foi uma avaliação muito precipitada da parte do treinador. De novo, quem sou eu para ficar dando pitaco no técnico do Corinthians que acompanha o dia a dia e que tem uma longa carreira, que sabe muito bem o que está fazendo. Mas eu acho precipitado porque, primeiro, são 3 jogos apenas. Segundo, depois do jogo contra o Coritiba, todo mundo ficou encantado com a dupla, pelo entrosamento que eles demonstraram sem um único treinamento. Apenas no conhecimento pela qualidade técnica dos dois, da bola que os dois jogam. E muita gente vai dizer, mas era contra o Curitiba. Tudo bem, só que esse entrosamento que surgiu naquele jogo, você não consegue da noite para o dia. E outra, é natural que o Yuri Alberto, depois de 2 meses sem atuar, no terceiro jogo ele comece a sentir.
E outra, você pega um jogo de mata-mata decisivo fora de casa em que o Atlético jogou como se fosse o Bayern de Munique. Então tem todo um contexto para a gente entender que eles não conseguiram jogar e que, obviamente, eles cometeram erros, o Roger também nesse aspecto defensivo, mas que tem todo um contexto aí que você não pode simplesmente rasgar tudo que você vem fazendo, na minha avaliação. Então eu acho que contra o Botafogo, provavelmente, até pensando no jogo contra o Flamengo, o Vitor Pereira vai colocar um deles e vai preservar o outro para o jogo contra o Flamengo. E a gente sabe o que vai ser, né? Vai ser o Roger Guedes contra o Botafogo e o Yuri Alberto contra o Flamengo. Acho um erro. E acho um erro maior ainda se ele nem der a possibilidade de teste. Se de repente ele bota o Roger Guedes, por exemplo, contra o Botafogo e nem coloca o Yuri Alberto no jogo. E se colocar no lugar do Roger Guedes. Para que eles não joguem juntos mesmo, nem por alguns minutos. Para ver se essa visão que ele tem está equivocada. E na terça-feira a mesma coisa. Se ele começar com o Yuri e botar o Roger no segundo tempo no lugar do Yuri, também vou achar um erro. Eu acho que ele tem que continuar, mesmo que por alguns minutos. Tudo bem, acha que não tem que jogar juntos, perde na recomposição, tem que montar uma estrutura melhor, tá bom. Mas assim, dá um pouco mais de rodagem pra gente ver se realmente eles não podem jogar juntos. Eu acho, sei lá, eu acho que tá rolando uma carga em cima do Roger Guedes que não pertence mais a ele nesse momento. Nesse momento, eu acho que ele não merece essas duras críticas. Algumas pontuais, ok. Do jeito que tá sendo feito, não concordo. Vamos projetar então esse time contra o Botafogo. Eu imagino que o Cássio seja o goleiro, né? Vá para 604 jogos, né? Rafael Ramos para preservar o Fagner para terça-feira. A dupla que ele tá alternando, então Bruno Mendes e Balbuena agora nesse jogo contra o Botafogo, até porque o Raul Gustavo sofreu uma lesão, então tá fora com edema na coxa e tudo mais, então talvez até, né, o Balbuena seja titular na terça contra o Flamengo. Inclusive entrou na lista da Libertadores. Assim como o Yuri Alberto e o Fausto Vera, né? Na esquerda, acho que ele vai deixar o Fábio Santos para o jogo contra o Flamengo, né? Você não pode abrir mão, na minha avaliação, do Fábio Santos num jogo tão decisivo como contra o Flamengo, até porque ele dá essa consistência defensiva, que para muitos tinha que ser do Roger Guedes, para mim tinha que ser também do Lucas Piton. Então o Fábio Santos dá essa cobertura e essa tranquilidade ali pelo lado do campo. Meio de campo, imagino que ele possa escalar um Cantígio, um Fausto e Juliano, ou Cantígio, Rony e Fausto, ou Cantígio, Rony e Juliano. Para mim, provavelmente esses três aí no meio de campo, no ataque, para dar uma descansada no William, que está muito questionado, que está muito pressionado, para ele poder jogar bem contra o Flamengo, e no próprio Yuri Alberto, Mosquito e Adson nas pontas, com o Roger Guedes na referência. Pode ser que ele coloque o Yuri desde o início, já que, né, se o Yuri disser que tá legal para jogar terça também, jogar sábado, ele dá um banco pro Roger e bota o Yuri no sábado e na terça. Não concordo muito, né? Claro que o Yuri é titular, mas não tô concordando com essa fritura que estão fazendo ao Roger nesse momento. E pra gente fechar, o Cássio foi homenageado, né, nessa sexta-feira, por conta dos números que ele vem atingindo, deu uma entrevista emocionada, contando toda a sua história. E aí vai mais uma enquete para vocês, né? O Cássio já é o maior ídolo da história do Corinthians? É o maior jogador da história do Corinthians? Que teve tantos caras absurdos, né? Sócrates, Marcelinho Carioca, Craque Neto, Rivelino. Meu Deus do céu, eu poderia ficar enumerando aqui tantos jogadores que vestiram a camisa do Corinthians, e alguns foram mais representativos do que tecnicamente bons jogadores, outros jogaram muita bola, mas não ganharam tantos títulos. O Cássio tem 11 temporadas e fechando o gol e ganhando títulos dos mais importantes, né? Mundial sendo decisivo, Libertadores sendo decisivo, é brincadeira, né? Enfileirou brasileiros, paulistas e tudo mais. E continua jogando em alto nível. Acho que isso é o mais impressionante. A gente não sabe o fim dessa era Cássio, mas quando ela acontecer, eu tenho certeza que vai machucar muita gente, né? Porque ele marcou uma geração de corintianos. É o maior jogador da história do Corinthians? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Até a próxima. Tchau!